Boa noite, queridos irmãos. Estamos no último domingo de setembro, dia 27. Chegamos, então, ao nosso último culto desse mês. E nós não imaginávamos que teríamos tanto tempo vivendo essa situação. Nenhum de nós passou por isso, o mundo não passou por isso, nós que estamos vivos. E nós não temos todas as certezas. Nós estamos tentando fazer o melhor para a nossa igreja. Por isso, nesta manhã, retornamos com os cultos presenciais, tomando todos os cuidados necessários e queremos então retornar com esse encontro sem abraçar, ainda distantes, com máscara, usando álcool gel, tendo todos os cuidados. Não é o melhor ainda, não acabou, não retornamos, não temos uma vacina ainda. Claro que quando tudo isso passar, não pense que nosso comportamento será igualzinho era antes, não, porque ainda vai fazer parte da nossa vida essa história pela qual estamos passando. O que nós sabemos e o que nós podemos afirmar, com certeza, é que o Senhor nos trouxe até aqui. Amém. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Nós vamos ficar firmes, nós vamos prosseguir, e nós vamos continuar servindo, amando ao nosso Deus, cumprindo a missão como nós estamos fazendo. Portanto, cumpra parte da missão, que é você convidar as pessoas para estarem nesse culto. Compartilhe o link, inscreva-se no canal da nossa igreja. Se você deseja participar do próximo culto, pela manhã, às 10h15, presencialmente, faça a sua inscrição. Cada pessoa deve fazer a sua inscrição e cada pessoa deve fazer semanalmente, se deseja estar aqui presente, a sua inscrição apenas no culto da manhã. Estamos nesse mês com a nossa campanha de missões nacionais, o nosso alvo é R$15 mil. Você precisa participar o mais rápido possível, transfira a sua oferta, para que nós possamos, então, ter noção de como está o nosso alvo. Continue fiel também nos dízimos e ofertas, você já tem as informações para isso. E também estamos no mês chamado Setembro Amarelo. Nós devemos sempre falar e buscar informações sobre prevenção ao suicídio, prevenção à depressão. Mas, mais uma vez, nesta noite, agora, falaremos nesse culto também sobre os idosos e sobre essa questão. Daqui a alguns dias, no dia 1º de outubro, é o Dia do Idoso, Dia Nacional e Internacional do Idoso. E desde já nós queremos parabenizar a cada irmão, e dizer que nós tentamos na nossa igreja servi-los da melhor maneira possível. Deixamos um abraço querido para todos vocês. Cuidem-se, por favor, continuem preservando sua saúde com todos os cuidados necessários. Nessa semana, se não for nessa semana, na outra, eu posso estar confuso sobre isso, mas nós teremos um culto especial em que nós vamos celebrar o Dia do Idoso. O Ministério da Idade Feliz, irmã Nilceia, minha equipe estão preparando então esse momento especial para nós. Deixo o meu abraço a cada um de vocês. Então o Ministério de Louvor vai mandar um abraço agora coletivo. Então todo mundo assim, ó, gente, que coisa fofa. Eles depois vão reclamar disso, mas ficou uma coisa, né, singela para você, querido idoso. Nós os amamos a cada um de vocês. E queremos que Deus os abençoe e proteja a sua saúde. Tudo que nós fazemos aqui, querido, quando dizemos para você não estar no culto presencial, é para preservar a sua saúde por amor e por zelo. Então entenda isso. Você tem algum pedido? Nós queremos orar por você. Coloque o seu pedido aí no chat, o nome desta pessoa, e Deus conhece esta situação, esta causa, e nós vamos orar nesse momento colocando sua vida, a vida da sua família e desses queridos diante do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, diante de Ti, como igreja reunida, em unidade, numa só voz, nós queremos declarar o nosso amor por Ti, queremos dizer que nós Te amamos, queremos dizer que nós queremos viver uma vida que Te agrade em tudo, no pensamento, na fala, nas reações, nas atitudes, nos desejos. Nós queremos desejar aquilo que agrada o Teu coração.
e colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Queremos viver uma vida, Senhor, que sirva, Senhor, como base para que a gente possa cantar o que vamos cantar. Amém. Então, que o nosso louvor Te agrade, porque a nossa vida está Te agradando. E se isso não está acontecendo, mais uma vez suplicamos o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre nós. Nesta hora colocamos também a vida dos idosos da nossa igreja, mais uma vez. Abençoa cada um, Senhor Deus, cuida das lutas, da saúde, das dificuldades. Continua, Senhor, trazendo paz ao coração de cada um, fazendo com que eles estejam vivendo esses dias amparados pelo Teu Espírito, animados pelo Teu Espírito. Amém. Aqueles que porventura estão enfermos, restaura a saúde deles, ou dá, Senhor, alívio desses sintomas que têm trazido, Senhor Deus, dificuldades para eles, Senhor Deus. Nós suplicamos pela saúde de cada irmão que colocou o seu nome aí no chat, cada pessoa, cada circunstância difícil que eles estão vivendo, tem misericórdia deles, cura esses irmãos, quem sabe nesta hora eles possam receber o toque do Teu Espírito, experimentarem milagre na vida deles. Nós cremos nisso, isto é possível, o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Se o Senhor cura com um milagre, se o Senhor cura com uma cirurgia, se o Senhor cura com um tratamento, uma medicação, faz conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor Deus. Nós também colocamos, Senhor, o emocional dos nossos irmãos, aqueles que estão enfraquecidos, Senhor Deus, entristecidos, angustiados, que o Senhor possa trazer paz, que nesse tempo de culto eles possam saber que o Senhor os ama, o Senhor está cuidando de nós. Amém. E que no tempo certo as respostas que precisamos o Senhor vai trazer, Senhor. Amém. Senão o Senhor vai nos fortalecer para perseverarmos até que a gente chegue na Tua presença, na Tua glória, Senhor, na eternidade, ou até que uma solução venha para a nossa causa, Senhor Deus. Nós, nesta hora, Senhor, queremos declarar que Tu és o nosso Deus e que, apesar das circunstâncias, nós vamos continuar Te louvando, Senhor Deus. E o nosso louvor não vai terminar nesta terra, porque para sempre, na eternidade, nós estaremos contigo Te adorando, Senhor Deus. Receba nosso culto, receba o nosso coração, receba a nossa adoração. É a súplica que Te fazemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. O abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada veio será seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele
nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Glória a Deus. Glória a Deus. O Cordeiro venceu. Por isso te convido a cantar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos juntos. Glória a Deus. Vamos juntos? Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a
Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia. Você pode dizer: Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. É isso que vamos cantar. Amém? Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão.
Glória a Deus. Deus é bom, querido. Mas escreve aí, a gente acabou de cantar assim, ó. Te adorarei por tudo que és. O que mais Deus é e porque Ele é digno de adoração. Você pode escrever aí, ou talvez vocês possam falar também. Deus é bom, Deus é digno de louvor, mas por quê? Pela sua misericórdia. Porque Deus é misericordioso, porque é meu Salvador, Porque Ele é bondoso, amoroso. porque é bondoso e amoroso, porque é meu amigo, misericordioso, cheio de graça, porque me guarda, que bom, consola. Deus é digno de todo louvor e de adoração, nós devemos adorá-lo pelo que Ele é, mas bendito, Ele ainda está fazendo coisas extraordinárias por nós. Ele nos salvou, Ele nos abençoa, Ele nos guarda. Que bom que o nosso Deus é bom e que bom que nós tivemos a oportunidade de falar isso para Ele nesta noite, queridos. Nós vamos ouvir uma palavra muito especial. Pastor Cláudio Eduardo Costa tem feito um trabalho muito bom no Lar do Ancião, agora nós vamos chamar Lar Batista do Idoso. Então, no dia 1º, inclusive, teremos, ele vai falar sobre isso, uma live falando desse trabalho e desafiando você a participar mais, se envolver com o Lar Batista do Idoso. Pastor Cláudio, então, vai trazer uma palavra falando sobre os desafios, né, nesse tempo de ser um idoso e de enfrentar questões como depressão, e nós queremos ser abençoados por esta palavra. Então, fique atento, que abra o seu coração, abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração. Pastor Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez à nossa igreja, que Deus o abençoe e use sua vida. Olá, tudo bem? Agradeço a Deus por poder estar falando com você hoje. E hoje espero também poder chamar a tua atenção sobre a causa da pessoa idosa. Não sei a sua idade, não sei quantos anos você tem, qual a sua experiência, mas eu quero considerar com você duas questões que são extremamente importantes. A primeira, nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E a segunda questão é que estamos nos aproximando do dia 1º de outubro, que foi escolhido e separado como o Dia da Pessoa Idosa. Essa data foi instituída pela ONU em 1991, ou seja, é algo muito novo, considerando o tempo que nós temos de cultura, o tempo que nós temos de história mundial. A data foi escolhida para trazer uma reflexão sobre as lutas e as reivindicações de direitos e de políticas públicas que possam atender às necessidades da pessoa idosa. Os idosos vêm crescendo de forma significativa na população mundial. No Brasil, até 2006, a data era celebrada no dia 27 de setembro. Agora, com a aprovação da Lei 10.741, conhecida como o Estatuto do Idoso, passamos a comemorar essa data no dia 1º de outubro. E escolhemos essa data como uma data de reflexão sobre a causa, sobre os desafios, sobre as reivindicações da pessoa idosa. Pensando em tudo isso, nós tivemos um significativo progresso, falando de Brasil, desde 2006. Passamos a ter uma legislação específica, mas ainda temos muito o que fazer. E aí, quando eu penso que a causa da pessoa idosa também é a nossa causa, eu chamo você também, como cristão, a uma reflexão do que eu tenho aprendido com o Mestre Jesus. Afinal de contas, o próprio Jesus nos ensina assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 12. Então, quando eu olho para a necessidade da pessoa idosa hoje, é porque nós estamos envelhecendo, estamos caminhando também para isso e esperamos um dia sermos idosos e sermos tratados com a devida dignidade.
A pandemia do Covid-19 só veio dar visibilidade a um dos problemas que, como sociedade, nós muitas vezes preferimos ignorar. E pensando na nossa cidade, temos uma população crescente de idosos. A nível de Brasil, nós somos a capital com maior presença de idosos em números percentuais. Mas a população idosa continua ainda sofrendo agressões físicas, apropriação indevida das aposentadorias, assédio de instituições financeiras oferecendo empréstimos consignados com juros abusivos e prazos intermináveis, desrespeito a lugares designados para os idosos no transporte público e tantas outras coisas que a gente poderia estar observando. Temos uma legislação muito boa, que protege os direitos fundamentais da pessoa idosa. Foram criados os conselhos municipais, o Conselho Estadual do Idoso. Algumas cidades instituíram delegacias especializadas, delegacia do idoso, uma delegacia especializada para estar tratando a violência e a agressão contra os idosos. Mas entendo que ainda temos muito a caminhar, ainda temos muito o que fazer em cima daquilo que seja a dignidade, o cuidado com a pessoa idosa. Além de tudo isso, temos ainda dois grandes problemas, silenciosos, invisíveis na fase inicial, mas devastador para o idoso e também para os seus familiares. O primeiro desses problemas é a depressão, uma doença silenciosa, cruel, cujos sintomas muitas vezes são confundidos ou ignorados com outras doenças pré-existentes, o que acentua de maneira drástica a degeneração que já é natural da pessoa idosa. E quando a gente pensa então na depressão, isso já é uma perca de qualidade de vida. E para a pessoa idosa, isso tem um efeito devastador. Vários fatores podem estar influenciando a depressão da pessoa idosa. Segundo alguns estudiosos, na população idosa, há uma perspectiva de aproximadamente 15% de idosos que estão no convívio social ou familiar sofrendo de depressão. Quando nós falamos de idosos abrigados em instituições de longa permanência para idosos, esse número dobra. Quando estamos pensando no idoso que está doente, internado num hospital, a depressão para o idoso internado vai a 50% daqueles que estão ali. Poderíamos ainda dividir a depressão na pessoa idosa entre aqueles que nunca tiveram ou nunca passaram por algum episódio de depressão e aqueles que possuem um quadro depressivo ao longo da vida e que quando chega à terceira idade, isso só vai se agravando. Independente de qual categoria o idoso se encontre, são extremamente necessários o acompanhamento e o tratamento. Volto a repetir, a depressão é uma doença e precisa ser vista e tratada como doença. Vários fatores podem contribuir para um quadro depressivo na pessoa idosa. Quase sempre estão relacionados com as percas naturais que vêm com a idade. O corpo e a mente estão se deteriorando e nós não podemos fugir disso. Muitas vezes se tem dificuldade na aceitação dessa verdade, mas isso não é o fim. Envelhecer não é fácil, principalmente quando se perde as expectativas do que fazer amanhã. A depressão não tem uma causa específica, mas pode ser desencadeada a partir de um misto de fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. Talvez a aposentadoria, talvez a exclusão do ambiente social e familiar, quem sabe o falecimento da esposa ou do esposo, de alguém muito próximo, ou dos amigos, o cansaço que já é devido à idade, o peso do corpo, os problemas constantes de saúde que muitas vezes vão se agravando com a idade,
Mudança. O idoso é resistente à mudança. Nós somos resistentes à mudança. A nossa cabeça foi preparada para um estado de conforto. E muitas vezes, por causa da idade e na necessidade do cuidado, o idoso é retirado da sua casa para morar com seus filhos. E tem aqueles que são colocados numa instituição de longa permanência para idosos. Então, são vários fatores. E aí, o que acontece? Existem idosos que, ao chegar à terceira idade, encaram isso como um fim. E aí, desistem de viver. Desistem de continuar achando graça na vida, prazer nas coisas que estão fazendo. E alguns chegam até a verbalizar que só estão esperando a morte chegar. Em contrapartida, temos idosos que, aproveitando a oportunidade da aposentadoria, por exemplo, começa a iniciar um novo projeto, começa a fazer um novo curso, começa a se dedicar como voluntário numa instituição de ação social, volta a estudar, continua entendendo que a vida continua tendo valor. Ele sabe que tem limitações físicas, às vezes ele sabe que tem algumas limitações, mas isso não impede de continuar vivendo e aproveitando o melhor da vida. Talvez você esteja me fazendo uma pergunta: pastor, o que fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu trato isso? Como é que eu começo a lidar com essa questão? E aí, eu tenho acompanhado idosos que são ativos e poderia discorrer sobre uma série de atitudes que ajudariam a manter a dignidade humana também com a pessoa idosa. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa assumir é que ser idoso não é doença. É tão interessante que quando vão visitar uma instituição de longa permanência para idosos, que antigamente se chamava de asilo, as pessoas têm alguns preconceitos, como se os idosos estivessem num hospital com alguma doença infectocontagiosa. Ser idoso não significa ser ou estar doente. Ser idoso, pelo contrário, significa acúmulo de experiência. Quem sabe não tenhamos tanta coisa a aprender com a história de vida e as experiências de vida dos idosos que nos cercam. Experiências de erros e acertos. Quem sabe? Também temos que parar com a demagogia da infantilização do idoso, dizendo que o idoso volta a ser criança. Pelo contrário, o idoso é alguém que já ultrapassou a fase adulta, tem as suas experiências, tem os seus valores, tem os seus conceitos, tem os seus princípios e precisam ser respeitados. E muitas vezes, quando enfatizamos a pessoa idosa, ao mesmo tempo, estamos dizendo que eles não têm mais direito de escolhas, eles não têm mais opções ou talvez não saibam mais o que querem da vida. Em terceiro lugar, quando eu penso na dignidade aqui, discorrendo sobre essa questão do que fazer, se eu tenho no convívio familiar um idoso, eu tenho que convidá-lo a participar das decisões relativas à vida dele. Eu não posso usurpar desse direito da pessoa idosa. Eu tenho que estar conversando. Ele não pode ser desrespeitado. E o mais importante, se você vê um idoso tendo seus direitos usurpados, a única coisa que você tem a fazer é denunciar. Nós temos uma obrigação espiritual e moral de cuidarmos uns dos outros, e muito mais ainda daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a primeira questão que eu quero chamar a tua atenção no Setembro Amarelo é que nós precisamos olhar para os idosos e qualquer sinalzinho de depressão, encaminhá-lo ou acompanhá-lo para que ele seja diagnosticado de forma correta e tratado. O segundo desafio que nós temos com relação à pessoa idosa e que também é muito preocupante é o suicídio. Por incrível que pareça, o idoso ele tem muitas vezes a intenção suicida e ele verbaliza isso. Só que
nós estamos tão acostumados ao corre-corre do dia a dia, ao corre-corre da vida, que não damos a devida atenção. Então, quando o idoso começar a verbalizar assim: estão todos bem e não precisam de mim, não quero dar mais trabalho a ninguém, não quero incomodar ninguém, já vivi demais, meu último compromisso era ver meus filhos encaminhados e já está todo mundo encaminhado, formado, casado, cada um cuidando da sua vida, não tenho mais nada para fazer aqui nesse mundo, estou cansado de viver. Entre tantas outras coisas que no dia a dia o idoso pode verbalizar já o seu descontentamento ou muitas vezes o seu desejo de não mais continuar vivendo. Então, também te chamo a atenção para estarmos observando algumas mudanças comportamentais na pessoa idosa. Desinteresse por atividades que antes considerava prazerosa, descuido com a alimentação, descuido com o medicamento. Tem idosos que param de tomar medicamento, jogam os medicamentos fora porque não querem mais continuarem se cuidando, se tratando, porque já cansaram de viver. Descuido com a aparência, do cuidado da aparência. E um dos sinais que eu também chamo a sua atenção é quando o idoso começa de uma forma súbita, rápida, a querer distribuir os seus pertences, seus bens, seu patrimônio, a sua herança, ainda em vida. Preste atenção, esteja observando, porque esses sinais são uma forma de despedida silenciosa da vida e não devem ser negligenciados por familiares, pelos amigos, talvez até mesmo pelos profissionais do serviço de saúde que esteja atendendo aquele idoso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, calcula para cada suicídio consumado cerca de 20 tentativas. Quando é no caso da pessoa idosa, as tentativas e o suicídio consumado está de 2 para 1. A cada 2 tentativas, um idoso consegue consumar o ato suicida. Isso demonstra que as pessoas mais idosas estão mais conscientes em relação à morte, estão mais conscientes e mais decididas, ou seja, não têm o mínimo de dúvida em antecipar o fim da vida. E, segundo alguns especialistas, uma das questões, ou as questões que provocam o suicídio da pessoa idosa, são doenças incapacitantes que os deixam reféns ou necessitando do cuidado de terceiros, a dor física no seu corpo, a dificuldade, inclusive no nosso país, de acesso a uma saúde que seja pública e de qualidade, a falta de recursos financeiros. Afinal de contas, à medida que a pessoa vai envelhecendo, precisa de mais recursos para medicamentos e tantas outras coisas que são necessárias. Então, a dificuldade financeira é um problema muito sério. Solidão. A dor da solidão é uma coisa terrível. E quantos dos idosos estão abandonados à sua solidão? Ou seja, eles podem ter uma boa casa, eles podem ter alimentação, eles podem ter recurso financeiro, mas estão sozinhos. E alguns estão sozinhos, inclusive, no meio da multidão, ou seja, no meio do convívio de outras pessoas. Eles estão sozinhos dentro de si mesmos. Além de tudo isso, tem o abandono, tem as violências. Tudo isso pode levar o próprio idoso a desejar morrer ou a atentar contra a sua própria vida. E aí, temos alguns fatores também que eu poderia chamar de fatores de risco, tais como a depressão, que eu já citei antes, a perca significativa de referência social, ou seja, a aposentadoria, já os amigos que já vão morrendo, a falta de companheirismo, né? A própria solidão já é um fator de risco altíssimo, doenças crônicas que são degenerativas e o próprio receio que o idoso tem de ser um peso
para os seus familiares. Então, nós temos também, os fatores de risco são esses, mas nós temos fatores de proteção para a pessoa idosa, que tanto eu quanto você podemos contribuir em cima disso. Esses fatores estão relacionados à espiritualidade, à fé, ao convívio com uma comunidade religiosa, a uma igreja. Isso é um fator de proteção. Um outro fator de proteção é a conectividade social, o relacionamento com outras pessoas, o incentivo à pessoa idosa de estar participando como voluntário de projetos, de cursos de interação. Tudo isso ajuda como proteção ao suicídio. Suporte emocional por parte da família. Então, por favor, se você tem um idoso em família, trate o idoso com carinho, com amor. Lembre de tudo aquilo que esse idoso já fez por você. E se por acaso esse idoso também não tiver feito nada por você, lembre do amor que Deus determina que tenhamos um para com os outros. E nós temos que amar as pessoas. E se alguém está no nosso convívio familiar, mais ainda. Que possamos também dar acesso à saúde, acolhimento, a oportunidade de estarmos ouvindo. É tão interessante. Eu tinha uma ovelha que toda vez que eu o visitava, ele me contava a mesma história. E por incrível que pareça, era tão gostoso para ele contar que eu não tinha coragem de interrompê-lo e dizer: meu irmão já me contou essa história. Ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Aquela experiência foi muito marcante na vida dele. E ele, já com seus quase 90 anos, ele gostava de compartilhar como foi a experiência dele enquanto como pracinha lá na Europa. Então, a gente tem que ter espaço para ouvir, a gente tem que ter espaço para poder aceitar a pessoa idosa e estarmos vivenciando essa experiência com ele. Segundo a ciência, um dos fatores de proteção é chamado de espiritualidade e fé. Nós que somos cristãos, consideramos que um dos fatores de proteção ao suicídio e à depressão da pessoa idosa é uma experiência com Deus. Mas essa experiência com Deus está relacionada com relação com pessoas. A minha experiência com Deus ela é extremamente pessoal, mas a minha experiência com Deus pessoal se manifesta também no meu coletivo, quando eu faço parte da Igreja do Senhor. Então, nós temos a visão da nossa experiência com Deus no aspecto pessoal, reconhecendo que não estamos abandonados, que não estamos desamparados, que Deus está sempre ao nosso lado. Mas Deus também está ao nosso lado, através de pessoas que amam a Deus e entendem que a minha experiência com Deus é tremenda quando eu estou me relacionando com pessoas. O apóstolo João, inclusive, diz: se você ama a Deus e não ama o seu irmão, tem alguma coisa que está com problema nessa relação. O meu amor para com Deus está sendo manifesto na minha relação com pessoas. E aí, pensando nisso, eu ainda quero convidar você a uma experiência com Deus a partir da experiência de Moisés. É tão interessante que quando eu leio a Bíblia, eu vejo como Deus valoriza a pessoa idosa e como Deus convida pessoas que dentro da nossa cultura já estariam na idade de se aposentar para novos projetos e projetos grandiosos. Abraão tinha em torno de 70, 75 anos quando Deus o chamou para ser o pai de uma grande nação. Moisés estava lá na tranquilidade, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, com 80 anos de idade, quando Deus chama ele para um grande projeto, um projeto de liderança, mas não só um projeto de liderança, um projeto de intimidade com Deus, para a partir da intimidade dele com Deus, ele está liderando o povo de Deus. E aí então, quando eu observo tudo isso, eu tenho às vezes algumas dificuldades com a concepção ou o significado que alguns cristãos usam da palavra deserto.
Quando alguém está sentindo uma dor, quando alguém está doente, quando alguém está sofrendo, às vezes diz que está no deserto. Mas Moisés estava no deserto de Midian quando teve uma experiência maravilhosa com Deus. É no deserto que o povo de Deus tem uma acolhida e uma experiência maravilhosa com Deus eterno, com Deus todo-poderoso. É no deserto que o povo de Deus tem proteção. É no deserto que o povo de Deus vê de forma mais perto o milagre de Deus. É no deserto que o povo é alimentado por Deus pelo maná do céu. É no deserto que o povo recebe do Senhor a sua revelação. E aí, eu quero te convidar. Se estamos no deserto, vamos caminhar com Deus. Se não estamos no deserto, caminhamos com Deus assim mesmo, porque Deus tem projetos maravilhosos para a minha vida, para a sua vida. Lendo o livro de Êxodo, no capítulo de número 7, versículos de 1 a 10, e depois 7, versículo de número 7, a palavra do Senhor nos diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, então não era consumida pelo povo. Que impressionante, pensou Moisés. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Disse Deus, não se aproxime. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, a terra dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu os enviarei a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando foram falar com Faraó. Você já viu como é interessante a maneira como a Bíblia nos mostra o valor da pessoa? Ele pode conversar com uma criança, como Samuel, mas ao mesmo tempo ele também chama pessoas com 80 anos, como a Bíblia me relata, como Moisés. Então, pensando em tudo isso, nós que somos a igreja do Senhor, independente da idade, estamos sempre sendo chamados por Deus para encararmos ou para aceitarmos novos desafios. E eu quero colocar 4 questões ainda para você sobre novos desafios a partir da experiência de Moisés. Eu só posso aceitar os novos desafios de Deus se eu estiver aberto a novas experiências. A minha experiência do passado me ajuda a dar sabedoria para encarar novas experiências no futuro. E eu tenho dito que a vida é um eterno aprendizado. E quando terminar aqui, chegando no céu, ainda estaremos aprendendo a conviver na cidade celestial junto com o meu Deus.
Então, se eu tenho isso, eu preciso estar aberto a viver essas experiências. Moisés vê uma sarça, um arbusto pegando fogo. Ele poderia simplesmente ignorar, ele podia se deixar de ser dominado pelo medo, mas pelo contrário, ele mesmo diz que impressionante, o arbusto está se queimando, mas ele não se consome. Eu vou chegar mais perto, eu preciso ver isso mais de perto. Então, se você é idoso, esteja aberto às novas experiências, esteja aberto a ouvir o chamado do Senhor e não use a idade como desculpa a se juntar com Deus para novos projetos que Deus continua tendo para a minha vida, para a sua vida. Afinal de contas, o Deus a quem servimos tem projetos novos a cada dia. Inclusive, a própria palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Deus a quem nós servimos, ele está se renovando a cada dia e tem nos convidado a estarmos juntos com ele. Em segundo lugar, se eu quero aceitar novos desafios com Deus, eu preciso reconhecer a presença de Deus na minha vida. Irmãos, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Mesmo nos momentos de dificuldades, Deus consegue operar maravilhas e milagres na nossa vida. Muitas vezes nós não estamos percebendo o que Deus está fazendo. O autor de um dos hinos do cantor cristão diz, conta as bênçãos, dize-as de cada vez, uma a uma, o que Deus fez. Então, só de você estar me ouvindo e eu poder estar falando com você, é resultado das bênçãos de Deus, a bênção de podermos respirar, a bênção de podermos estar caminhando, a bênção de podermos ainda nos relacionarmos com esse Deus e termos a promessa de que na eternidade continuaremos nos relacionando com Ele. Então, Moisés, quando vê Deus, ele vê a santidade de Deus, ele vê a grandeza de Deus, ele vê o poder de Deus. E a própria palavra diz que Moisés cobriu o rosto. Moisés teve medo de olhar para Deus, porque ele reconhece a grandeza de Deus e o quão pequenos somos, mas apesar de tudo isso, Deus tem nos chamado e tem nos convocado a nos juntarmos nos projetos dele. Inclusive, pensando no caso de Moisés, aos 80 anos de idade. Com certeza, Deus tem projetos. Então, reconheça esse poder de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus e se junte a Ele. Então, em primeiro lugar, eu tenho que estar aberto a novas experiências. Em segundo lugar, eu tenho que reconhecer Deus e a sua presença na minha vida. Em terceiro lugar, eu tenho que estar consciente da minha completa dependência de Deus. Se Deus me chama para um projeto, se Deus está me chamando para algo grandioso, não é pela minha capacidade, não é pela minha experiência, mas é porque Ele quer me usar e eu preciso depender dEle. Eu fico imaginando o dilema de Moisés. Moisés, já com 80 anos, tinha fugido do Egito. Inclusive, Estevão, no seu julgamento, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, divide a vida de Moisés em 3 fases de 40 anos. Os primeiros 40 ele viveu como filho da filha de Faraó. A segunda etapa dos segundos 40 anos, ele está no deserto de Midian, trabalhando como um pastor de ovelhas. E agora, na terceira etapa da sua vida, ele é convocado para um projeto grandioso, um projeto de Deus. Ele se sente incompetente, ele se sente incapaz, ele mesmo chega para Deus e diz, eu não sei falar, eu tenho muitas dificuldades para fazer o que o Senhor está pedindo. Mas é Deus que está pedindo, é Deus que está mandando. Então eu não preciso ter medo. O projeto que Deus tinha para a vida de Moisés era o projeto de livrar da mão dos egípcios, livrar da escravidão o povo dele. E não só livrar, mas levá-los para uma terra que emana leite e mel, a terra da provisão do Senhor, a terra da fartura. Esse era o projeto.
Moisés tinha a responsabilidade de liderar o seu povo nesse projeto. Então, a partir da experiência de Moisés, eu estou aberto a novas experiências, eu estou reconhecendo quem é Deus na minha vida, eu reconheço a minha dependência de Deus e, finalizando, eu tenho que estar pronto a obedecer. Deus vira para Moisés e diz assim: vai agora. Deus não deu um tempinho para Moisés fazer planejamento. Deus não deu um tempinho para Moisés ficar refletindo. Quando Deus te convida para um projeto, ou a gente obedece, ou a gente se dispõe a desobedecer. E enquanto existimos neste mundo, tenhamos a convicção de que estamos sendo chamados à obediência, estamos sendo chamados a projetos maravilhosos com Deus. E nós temos recursos, meu irmão, minha irmã. Hoje nós conhecemos o Cristo, que é o Senhor. Nós conhecemos o Jesus que veio a este mundo para nos resgatar, para nos dar o privilégio de, como Moisés, falarmos com o Senhor face a face. Então, quando eu leio ainda na palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 34, no versículo 7, diz que Moisés nunca se viu, 34, no versículo 10 a 12, nunca se viu alguém como Moisés, que o Senhor conheceu face a face. Mas nós temos essa liberdade, nós temos a liberdade que na cruz, no Calvário, foi nos dada de falarmos diretamente com o nosso Senhor, com o Salvador, com o Deus eterno. Você tem essa liberdade, meu irmão. Então, pensando em tudo isso, pensando num dos fatores, que nós colocamos, que a própria ciência coloca como de proteção, de proteção para o suicídio, eu quero convidar a você a viver a sua espiritualidade, a sua fé de maneira intensa. Buscar e aceitar os projetos de Deus, independente da idade. Imagina se Moisés virasse para Deus e dissesse: não quero, não vou porque eu já estou velho e cansado. Olha só que prejuízo para a vida dele. Não era para Deus, não, é para a vida dele. Porque se juntar a Deus na sua obra e na sua missão é privilégio nosso. É privilégio que nos é dado pelo Deus Todo-Poderoso. Finalizando, diante de tudo isso que falei neste dia a você, eu quero te convidar a olhar para Deus e aproveitar o melhor de Deus no hoje para a sua vida. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar manifestando da tua graça, do teu amor sobre a sua vida, e que você, se você já é idoso, abra os olhos, abra os ouvidos e veja o que Deus tem preparado de novos projetos para você. Se você ainda não é idoso, por favor, como igreja do Senhor, valorize a experiência, valorize o amor, valorize o cuidado da pessoa idosa. Esteja trazendo ele para junto do grupo. O idoso não quer ficar isolado. O idoso não quer ficar abandonado. Ele quer se sentir pertencente, porque ele continua sendo igreja do Senhor. Então vamos fazer diferença neste mundo. Vamos fazer diferença, porque Deus tem nos chamado para isso. E aí devemos cuidar uns dos outros. E a história é tremenda, porque de Moisés nós vamos ver o povo de Deus peregrinando no deserto. Chegamos no Cristo e hoje, como Israel de Deus, estamos peregrinando aqui neste mundo para vivermos eternamente num lugar em que João, dos apóstolos do Senhor, que chegou à idade avançada, chegou a ser idoso, teve aquela tremenda visão
registrada no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, que ele diz que é um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, porque nós estamos na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Cláudio, por esta palavra. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua liderança no Lar Batista do Idoso, que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para que esse trabalho permaneça e abençoe vidas. Querido, que Deus abençoe você. Mais uma vez, queridos idosos, um grande abraço nosso. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana de vitórias, que você tenha consciência, que você também cuide daqueles que estão próximos a você. E você, querido idoso, cuide desse mesmo. Nos ajude a ajudá-los nesse cuidado, nesta proteção. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.